Olá, o meu nome é Rita, sou professora de Biologia e Geologia e hoje venho aqui falar sobre o Exame Nacional de Biologia e Geologia. Como por acaso faltam 15 dias para o exame, 2 semanas, e é o meu primeiro dia de isolamento, portanto eu testei positivo à Covid-19, tal como ultimamente têm testado milhares e milhares de portugueses. Não é nada demais, para já eu não tenho grandes sintomas, tenho a cabeça um bocadinho pesada, a garganta irritada, nada demais. Eu comuniquei no Instagram, se não me segues por lá, não sabes o que estás a perder, portanto, mete no Instagram ritahenriques.bg e vais ter direto à minha página, onde eu partilho muitos conteúdos sobre Biologia e Geologia. Bem, hoje de manhã partilhei então nos stories que estava infectada com Covid-19 e, por estarmos tão próximo do exame, perguntei-vos se achavam que iria sair algo no exame relacionado com Covid-19. E o que é certo é que muitos de vocês já responderam, a votação ainda está a decorrer, portanto, até ao momento 56% acha que sim, portanto, a maioria acha que pode sair algo no exame sobre a Covid-19, ainda que esteja assim muito renhido. Então, o que eu decidi fazer mesmo foi, ok, acham que vai sair Covid-19, vamos falar um bocadinho sobre isso. Na minha opinião pessoal, acho que este ano a probabilidade de sair algo sobre a Covid-19 é maior do que no ano passado. No ano passado também me perguntaram muito se eu achava que realmente iria sair algo no exame sobre isso, e eu disse que não, pelo simples facto de que era um assunto tão atual no momento, não é? Há um ano atrás, que não daria, na minha ótica, tempo de ser introduzido em exame. Ou seja, na minha opinião, já estariam escolhidos os temas que iam ser falados em exame e, portanto, a Covid-19 iria mudar tudo o que não iria acontecer. E, na verdade, verificou-se que não saiu nem na primeira nem na segunda fase. Este ano eu acho que a probabilidade já é maior, se bem que eu continuo a achar que não vai sair, porque é um assunto muito previsível e, portanto, no exame costuma ser tudo precisamente o contrário, não é? Tudo muito inesperado. Portanto, eu acho que mesmo que não vai sair, mas aceito que, e acho mesmo, que a probabilidade de sair é relativamente maior em relação ao ano passado. Então eu venho falar alguns assuntos da matéria de Biologia que, na minha perspectiva, estão relacionados com a Covid-19. Os vírus não fazem de todo parte do programa curricular, do plano curricular, portanto não é suposto os alunos terem grande conhecimento sobre isso. Mas, como é normal, pode aparecer um enunciado grande, com muitas informações para interpretar esse texto. E, caso isso aconteça, o que eu acho é que vai ser mais fácil de interpretar sabendo estas informações que eu vou hoje partilhar convosco. Durante o meu percurso académico, que eu depois posso fazer um vídeo a falar sobre isso, durante o meu percurso académico tive um semestre inteiro só a estudar virologia, portanto sei algumas coisinhas sobre vírus. Se bem que muitas delas também, já como não é algo que eu li diariamente, já foi há uns aninhos, já estão assim meio esquecidas, mas as bases pelo menos ainda cá estão e, sou sincera, praticamente não fiz pesquisa para este vídeo, portanto vai ser assim um vídeo mais tranquilo, mais informal, só para vocês ficarem com as ideias base. Para já, quando se fala em Covid-19, em coronavírus, há aqui sempre um cuidado dos especialistas em usar nomenclatura de forma correta. Isto porque, se for uma pessoa que não seja da área, comete aqui muitos pontapés, não é na gramática, mas no discurso, que para alguém que é da área compromete logo aquilo que estão a dizer. Porque vê-se que é alguém que não está dentro do tema e, portanto, o meu objetivo também é falar-vos de uma maneira que vocês, se tiverem uma pergunta de desenvolvimento, por exemplo, não darem estes erros, chamar-vos a atenção para que, cientificamente falando, esteja tudo correto. Primeiro, Covid é o nome da doença, portanto, Covid-19 é o nome da doença. O agente patogénico que provoca isso é o coronavírus, o SARS-CoV-2. Portanto, cuidado a dizer, não digam, eu fui infectado pelo Covid-19. Não, eu estou com Covid-19 porque eu fui infectada pelo coronavírus, ok? São pequenos pormenores, mas que, em termos de discurso científico, fazem toda a diferença. Depois, algo que eu ouvi falar muitas vezes desde que apareceu o Covid é como é que podemos matar o vírus. E, por favor, não digam matar vírus.
aqui um reparo que é, acham que os vírus são seres vivos. Os vírus não são seres vivos. Para alguma coisa ser considerada um ser vivo, tem que ter vários requisitos. Tem que ser formado por células, tem que ter um metabolismo próprio, tem que se conseguir reproduzir de forma autónoma, portanto pode haver vários requisitos que sejam obrigatórios para que alguma coisa, alguma matéria seja considerada um ser vivo. Ora, os vírus não são seres vivos, portanto nunca ninguém vos vai perguntar a que reino pertence o coronavírus, ok? Monera, protista, fungos e plantae ou animalia, a nenhum deles, porque ele não é um ser vivo. Okay? Estão a ver os mais simples de todos, as bactérias do reino Monera, os seres procariontes. Os vírus são muito mais pequeninos que isso. Portanto, os vírus não são seres vivos, mas são sim partículas constituídas sim por biomoléculas, mas que não se conseguem reproduzir de forma autónoma, não têm metabolismo celular, portanto, não fazem reações dentro dessas mesmas partículas. Não são células, portanto não têm a estrutura de uma célula, já lá vamos a que estrutura é que eles têm afinal, e portanto têm aqui em falta muitos requisitos que seriam obrigatórios para eles serem considerados vírus. O que é que são os vírus afinal? São partículas, como eu já disse, e têm sim algumas biomoléculas daquelas que nós conhecemos e que damos logo no capítulo inicial da biologia. Portanto, uma das coisas que pode aparecer relacionada com o coronavírus é realmente falar da sua constituição e da sua estrutura. Não para vocês falarem da sua constituição ou da sua estrutura, mas havendo perguntas sobre biomoléculas que estejam inseridas em alguma informação que seja dada sobre isso. Para já, os vírus têm várias biomoléculas diferentes, eles têm sempre um genoma também, portanto têm um segmento de ácidos nucleicos. Há vírus que são de DNA, há vírus que são de RNA. Neste caso, o coronavírus é um vírus de RNA. Significa que a informação dele está contida no segmento de RNA. Em volta desse segmento de RNA, em volta do seu genoma, os vírus normalmente apresentam uma cápside proteica. Portanto, já temos ácidos nucleicos, temos também proteínas, portanto, formadas por aminoácidos. Já vamos ver quem é que forma estas proteínas. E há vírus que têm ainda um invólucro lipídico. É o caso do coronavírus. Portanto, na sua estrutura existem lípidos também. Daí um aspecto muito importante e um detalhe muito importante que vocês estão fartos de ouvir falar. Portanto, todos nós temos plena noção que uma das medidas para combater a transmissão da Covid-19 é usar álcool gel, portanto desinfetar. E isto poderá estar relacionado, pode haver aqui questões que relacionem este facto com esta composição, com o facto de eles terem lípidos na sua estrutura. Porquê? Porque os lípidos são solúveis em solventes orgânicos, não em água. Portanto, se eu lavasse as mãos só com água, o vírus ia se manter intacto. Se eu lavar as mãos, lá está, com álcool gel, o que é que vai acontecer? Este álcool gel vai dissolver esta componente lipídica da estrutura do vírus e, portanto, não vai matá-lo porque ele não é um ser vivo, mas vai desintegrá-lo, vai desconstruí-lo, vai eliminá-lo. Ou seja, ele seria uma partícula intacta e de repente vai ficar todo disperso, todo desconstruído. E isso então é o que leva à eliminação, à destruição do vírus. Não o mata, mas destrói. Portanto, deixamos de ter as partículas virais formadas tal como as conhecemos e passamos simplesmente a ter biomoléculas soltas sem qualquer significado biológico, ok? Portanto, pode ser um aspecto a relacionar o facto de usarmos álcool gel com o facto dos lípidos serem solúveis em solventes orgânicos, ok? Pode ser algo que esteja aqui relacionado. Portanto, eu tenho aqui apontado mais ou menos o que eu acho que vai sair. Primeiro ponto, macromoléculas, já falámos, ok? O que é que acontece depois? Estes vírus têm DNA ou têm RNA e depois de infectarem uma célula do hospedeiro, então aí já vamos ver o que acontece. Para já vamos falar um bocadinho disso, ou seja, como é que acontece essa infecção, essa entrada. O vírus não se consegue reproduzir sozinho, portanto ele precisa de outras células para o fazer. Essas células são específicas de uma determinada espécie, daí que
o coronavírus infete seres humanos, mas este em particular não infete os nossos cães e os nossos gatos. Porquê? Porque o vírus tem na sua superfície algumas proteínas, que são como se fossem marcadores, que vão ter correspondência, complementariedade com certos receptores que existem na superfície das nossas células. E, portanto, esta interação faz com que, a partir do momento em que uma partícula viral se ligue ao seu receptor na célula do hospedeiro, então consegue entrar dentro desta. Ok? Daí que não há qualquer problema em estarmos com os nossos cães e os nossos gatos, porque as células deles não têm os receptores que iriam detectar a presença de coronavírus. Ou seja, isto acontece e depois temos então a partícula viral a entrar dentro da célula, e é aqui que se vai iniciar o ciclo viral. Eu vou procurar uma imagem de um ciclo viral para vocês terem mais ou menos a ideia, e se aparecer algo deste género no exame, não fiquem a pensar que isto é um ciclo de vida ou que isto é uma imagem de digestão intracelular, qualquer coisa. O ciclo viral é um ciclo viral, portanto, são os processos que vão acontecer desde que uma partícula viral infecta uma célula até que se libertem milhares de cópias dessa partícula viral. Normalmente, o vírus entra então dentro da célula e ele traz a sua informação genética, portanto, ele traz o seu genoma. Se for uma partícula de DNA, esse genoma vai ser lido normalmente pela célula, ou seja, há toda uma síntese proteica que vai fazer com que esse DNA passe a RNA mensageiro e depois a proteínas. Que proteínas são essas? Normalmente no genoma dos vírus vem a informação para aquelas proteínas que formam os seus invólucros, ok? Portanto, o vírus não traz sequências de ácidos nucleicos relativamente curtinhas, pequeninas, mas com a informação suficiente para aquilo que é preciso montar um vírus, portanto, com a receita toda das proteínas que são necessárias para o montar. Depois disto, se for um vírus de DNA, então há todo o processo de síntese proteica, produzimos muitas cópias das proteínas virais, produzimos também muitas moléculas de DNA através do processo de replicação. Para fazer a síntese proteica, atenção, o vírus não tem metabolismo, usa a própria maquinaria celular do hospedeiro, portanto, a RNA polimerase que faz a transcrição são as das nossas células, os ribossomas são os nossos. Quando nós queremos fazer a replicação do DNA, porque depois vamos montar muitas partículas virais e queremos ter grande quantidade de genoma, então é a nossa DNA polimerase que faz isso. Portanto, são as nossas proteínas que vão fazer toda essa multiplicação viral. No caso do coronavírus, é um vírus de RNA, significa que o seu genoma é uma molécula de RNA. Quando entra na célula, ele já é RNA, portanto, vai fazer a tradução normalmente e produzimos então as partículas, as proteínas virais. E precisamos também de produzir mais moléculas de RNA. Portanto, existe aqui também uma outra proteína normalmente envolvida, não especificamente no coronavírus, mas em vírus de RNA, que é uma transcriptase reversa. Portanto, vocês já estão a ver o que é que ela vai fazer. Vai fazer o reverso da transcrição. Vai pegar uma molécula de RNA e vai transformá-la em uma molécula de DNA. Ok? Portanto, isto é possível também, se bem que não será absolutamente necessário, a não ser que haja também uma proteína que transforma RNA em RNA. Ok, o passo principal aqui dos vírus de RNA ou de DNA é então produzirmos muitas cópias de todos os componentes que são necessários para montar uma partícula viral. Ok? Quero chamar a atenção para saberem muito bem a replicação e a síntese proteica, que podem ser temas que saiam relacionados com isto. Posto isto, o que acontece depois nas células é então a assemblagem, a montagem de todos estes componentes. Okay? As nossas próprias células fazem a montagem de milhares de partículas virais que vão ser depois expulsas da célula. Ou seja, nós temos uma partícula viral que infecta um organismo, depois, durante um determinado tempo, não acontece nada, simplesmente no interior da nossa célula que foi infectada está a haver a produção de muitos componentes virais para que sejam produzidas muitas cópias desse vírus.
E depois sim, há então a libertação de todas essas partículas que foram construídas e é aqui normalmente que aparece uma resposta imunitária a esta infecção. Portanto, de um momento para o outro, em vez de termos uma partícula viral no nosso organismo, passamos a ter milhares e, portanto, gera-se uma resposta generalizada do nosso sistema imunitário e é quando começam a aparecer os sintomas e a manifestação da doença propriamente dita. Aí, durante este período, é também algo que nós já ouvimos falar desde o início. Este período, desde que uma célula entra no organismo até que existe uma resposta generalizada, em que houve toda esta produção de componentes virais, é chamado período de incubação. Portanto, algo que também é um termo que já temos ouvido de forma recorrente. Depois, o que é que eu quero falar? Quero falar só de mais um aspecto que eu acho que pode sair. A questão das mutações. Ou seja, uma das coisas que nós ouvimos falar é a questão das variantes. Vão existindo cada vez mais variantes do coronavírus. E porquê que acontecem essas variantes? Ora, neste momento, vocês já sabem que para fazer a produção de muitas cópias do DNA viral, nós temos então a DNA polimerase a fazer a replicação desse mesmo genoma, muitas vezes. O que vai acontecer é que, tal como nas nossas células, quando estão a fazer a divisão celular, a nossa DNA polimerase pode enganar-se e pode dar aso a que haja uma mutação, quando ela está a replicar o DNA viral, ela não tem propriamente a informação de que aquele DNA não é o dela. Portanto, a nossa célula não sabe que está a produzir algo que não é seu. Foi algo que entrou ali e ela está a lê-lo como lê qualquer parte do nosso genoma. E o que vai acontecer é que ela pode realmente enganar-se. Okay? A taxa de erro da DNA polimerase não é assim tão elevada quanto isso, mas o que é certo é que quantas mais pessoas forem infectadas, quantas mais cópias dos vírus fizermos, maior é a probabilidade de existirem erros e aparecerem então novas mutações. Esses erros dão origem, lá está, a alterações no genoma viral que pode ou não dar aso então a mutações e daí surgem novas variantes. Portanto, quem é que é a causa para essas mutações aparecerem? São precisamente as nossas DNAs polimerases que estão ali a fazer um grande número de cópias do genoma do vírus. Ou seja, como é que nós podemos impedir que haja a existência de novas variantes da Covid-19? Precisamente variantes do coronavírus, atenção, Covid-19 é a doença. Como é que nós podemos impedir isso? Realmente impedindo a transmissibilidade, não é? Tentando evitar ao máximo que mais pessoas fiquem infectadas, porque é tudo uma questão de probabilidade, como costumo dizer, genética é uma questão de probabilidades, portanto, haver uma mutação no genoma viral é uma questão de probabilidades. Quantos mais vírus, quantas mais cópias estiverem a ser produzidas, maior é a probabilidade de aparecer uma mutação que venha então interferir e que venha gerar uma nova variante. Uma nova variante implicaria o quê? Novas proteínas, então, na cápside desse vírus, na parte externa do vírus e, portanto, quando ele infecta, os anticorpos que são gerados deixariam de reconhecer essa variante porque seriam proteínas novas que estariam ali a infectar as nossas células. Portanto, não me vou alongar muito porque isto já não é propriamente matéria de 10º e 11º. Na minha ótica, se aparecer perguntas de Covid-19, é isto que pode aparecer. Portanto, se teria sempre um texto explicativo. Resumindo, podemos falar de macromoléculas, podemos falar na questão dos receptores de membrana como forma do vírus entrar dentro da célula, até por uma endocitose mediada por receptor, por exemplo. Pode-se e provavelmente iria-se falar em replicação e em síntese proteica, porque são etapas fundamentais do ciclo viral, feitas pelas nossas próprias células, e poderia-se falar também da existência de mutações que geram então novas variantes. Espero que tenha sido útil. Se tiverem alguma dúvida relacionada com este tema, coloquem nos comentários
E já disse, mas volto a referir, visitem a minha página de Instagram porque praticamente todos os dias eu vou lá partilhar algum conteúdo e agora estamos a 2 semanas do exame, portanto, pelo menos esta semana vou estar mais ativa se os sintomas não piorarem. Neste momento até está tudo tranquilo, mas se assim se mantiver, então eu esta semana irei estar mais ativa por lá e boa sorte para o exame.